pessoal, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje vamos conhecer o emulador do Android Studio e entender como ele pode ser utilizado no desenvolvimento e realizar alguns testes. Mas, antes de tudo, precisamos entender o que é um emulador. Então, um emulador é um software que reproduz o funcionamento de um dispositivo real, simulando seu hardware e seu sistema operacional. Dessa forma, ele permite executar aplicativos, jogos e outros programas em um ambiente virtual, sem a necessidade do dispositivo físico para o qual eles foram originalmente desenvolvidos. Então, no contexto do Android Studio, o emulador possibilita que desenvolvedores testem e validem seus aplicativos em diferentes modelos de dispositivo e versões do sistema operacional Android de forma prática e eficiente. Um emulador de Android permite executar aplicativos Android em um computador. Um emulador de videogame pode reproduzir jogos de console como Nintendo, Sony ou Sega em um PC. Então, muitas vezes é caro ou complexo ter o dispositivo físico ou o sistema operacional. Então, você pode usar o emulador para ter a execução do seu software. Por exemplo, se eu quero testar meu app em um iPhone e não tenho, posso usar um emulador para fazer o teste. Como o emulador é um programa, é muito mais fácil instalar o programa. O emulador também traduz as instruções do sistema original para que o dispositivo hospedeiro consiga entendê-las. Para isso, a emulação geralmente exige mais processamento do que executar o software diretamente no hardware original. No Android Studio, temos uma aba chamada Device Manager, que lista todos os emuladores instalados. Nessa situação, temos apenas um emulador instalado, que é o Pixel 9. Vamos instalar um novo emulador para entender um pouco mais sobre. Então, para instalar um novo emulador, clique no ícone de mais, Add a New Device, clique na opção Create Virtual Device, e aí será aberta uma lista de emuladores para telefones e outros dispositivos, como tablet, televisão, automóvel. Então, nessa tela, você escolhe o perfil de hardware do dispositivo que será emulado. Então, essa primeira coluna, ela significa o nome do dispositivo virtual. Nós temos vários dispositivos, Pixel 10, Pixel 9 Pro, Pixel 9a, Small Phone, Medium Phone. A coluna Play indica se a imagem do sistema suporta o Google Play Store, que é aquele ícone, né, do Play Store que você baixa aplicativos. A terceira coluna API é a versão mínima da API do Android suportada por aquele dispositivo. Quanto maior o número, mais recente o Android. Aí tem a coluna width, que é a largura da tela em pixels, e a altura, o height, que é a altura da tela em pixels. O density é a densidade de pixels.
que é a quantidade de pontos por polegada. Define, então, a quantidade de pontos por polegada ou quão compacto esses pixels são na tela, dependendo do tamanho da tela. E aí, o que a gente vai escolher nessa lista? Um ponto é definir o que consome mais memória, o que vai consumir mais do seu hardware, dependendo do que você tem para execução. Então, o consumo de RAM no emulador depende principalmente da resolução da tela, a largura, o width e o height, a altura. Quanto mais pixels, mais memória gráfica será necessária. Então, no exemplo que a gente tem aqui, o small phone tem 720 por 1280. Então, ele consome menos memória do que o middle phone, que tem 1080 por 2400 de altura. E assim por diante. Quanto menor a tela, é, menos recursos de memória serão consumidos do seu hardware. E outra coisa também é a versão do Android. O Android mais recente costumam consumir mais memória. Então, o Android 24, que é a API 24, ele tende a ser mais leve do que a API 36. Por que isso? Porque tem mais bibliotecas, mais implementação, mais consumo de memória, mais recursos e faz com que consuma normalmente o consumo seja bem maior. Então, em ordem aí crescente de consumo de memória, normalmente vem aí o que consome menos é o smartphone, depois o middle phone, depois o Pixel, Pixel normal, só Pixel aqui, ok? Pixel 10, por exemplo. Depois o Pixel Pro, depois o Pro Fold, os dobráveis, e depois esse Pixel XL que consome mais memória de todos os emuladores que estão aqui na lista. Então, a ideia aqui é a gente emular, né, ter o nosso próprio celular, e nesse celular a gente vai conseguir, que é um software que vai conseguir executar os nossos aplicativos. Ok? Então, a gente vai selecionar aí só para exemplo aí o smartphone e a gente vai clicar no botão Next. Nessa tela vão ser apresentadas algumas configurações e a tela de Add Device. Então, essa tela é a última etapa da criação do Android Virtual Device ou do emulador. Nela você escolhe outras características e verifica outras características do que vai ser instalado, né? Aqui tem o nome do seu emulador, você pode mudar esse nome para algo mais descritivo, mais sugestivo, como meu emulador ou Android, sei lá, API 37, caso você queira selecionar aqui a sua API ou Android 37, você pode mudar o nome de acordo com a sua API para ficar mais sugestivo qual é a API que você está utilizando. Então a gente tem aqui essa API 37, um Android 17, que é a versão mais recente do Android, vai ser executado. E lembrando, quanto maior a API, mais recurso, mais consumo de hardware. E só que a gente tem um outro lado da moeda que melhor para testar a compatibilidade com as versões mais novas do Android. Isso é interessante que a gente tem outros recursos disponíveis nas versões mais novas. Então a gente pode olhar aqui outras informações, que a gente vai ter o Google Play Store instalado. Então a gente consegue incluir novos serviços através do Google Play, instalar novos serviços, novos aplicativos.
Vamos clicar agora no botão Finish. Se, como no meu caso, eu já tenho o Android Smallphone já instalado dentro da minha IDE, que é o Android Studio já foi, o Smallphone já foi instalado anteriormente, ele não vai fazer nenhuma instalação de nenhuma biblioteca, ele simplesmente vai aparecer na minha listagem aqui de Device Manager. Então, no caso de vocês que estão fazendo a instalação, ele vai percorrer aí um progresso de instalação mais prolongado para instalar as bibliotecas desse emulador. Então, eu tenho dois emuladores, o Pixel 9 com a versão do Android 16 e o Smallphone com Android 17. Então, para iniciar a execução do meu emulador, eu seleciono aqui na listagem qual emulador que eu quero executar. Digamos que eu vou selecionar o Pixel 9, eu já tenho o meu app aqui selecionado, e aí eu clico aqui no botão Run App. É assim que eu clicar, ele vai começar a startar a execução do meu emulador, né, carregar as bibliotecas, e vai aparecer aqui o meu celular com todos os recursos que eu posso executar como se fosse um celular, um dispositivo físico. Então, ele vai executar a minha tela aqui do meu projeto no meu emulador. Então, está carregando. Então, pronto, aqui está o meu emulador carregado, meu celular, é, simulando a execução, né, do meu celular, o meu aplicativo sendo executado no emulador. E aqui eu tenho alguns botões que simulam a execução do próprio hardware. Tem um botão de reiniciar, né? Tem um botão de aumentar o volume, diminuir o volume, rotacionar, né? Aqui eu rotacionando, no modo paisagem, se for necessário, que às vezes pode ser importante. Voltar, selecionar algum aplicativo, eu posso selecionar, tirar ou voltar a seleção dele aqui, ó, clicando no quadrado, né? Então, eu posso voltar para a tela de home ou selecionar aqui o meu aplicativo. Tem alguns outros recursos. Esse aqui se eu quiser dar um print screen na tela, é, voltar o backup, enfim, tem alguns recursos aqui de hardware. Então, esse, pessoal, é o emulador. Então, aqui eu tenho a lista, o Device Manager, que é a lista de dispositivos de emuladores que eu tenho dentro da minha listagem que eu posso executar. E aqui nessa outra listagem de Run Devices, eu consigo ver o meu aplicativo rodando, ok? Então, eu tenho essas duas listagens. E aí, para parar o emulador, eu só clico aqui em Stop App. E aí, pronto, o meu aplicativo foi parado, mas meu emulador continua aqui. Para parar o emulador de fato, eu só vim aqui, ó, no Device Manager e clico em Stop. Pronto. Aí ele vai parar de executar. E se eu voltar aqui no Run Devices, eu não tenho mais nenhum emulador. Na próxima aula, a gente vai falar como executar o app dentro do celular, tá bom? Então, chegamos aqui ao final deste vídeo. Agora você já sabe o que é um emulador, como ele funciona e qual é a sua importância. E no processo de desenvolvimento de aplicativos Android, isso é de suma importância. O emulador é uma ferramenta fundamental para testar aplicações em diferentes dispositivos e versões do sistema operacional, tornando bem mais fácil os testes. Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você e se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com seus colegas e acompanhe os próximos conteúdos do canal. Até a próxima!